Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo lá no livro de Mateus, capítulo de número 15. Mateus, capítulo 15. Glória a Deus. Amém. Mateus, capítulo 15, versículo de número 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Amém. Todo domingo. Que horas que é aqui? 10:30 da manhã. Venha junto conosco aprender a manusear a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 15, verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio e o adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Senhor, essa é a tua palavra, viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E nessa noite nós pedimos, fala, Senhor, ao nosso coração, de uma forma clara, de uma forma objetiva, que possamos entender, Pai, qual é o teu propósito para nós nesta noite, Pai. Para isso nós entregamos este culto na sua total dependência e pedimos, fala conosco pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. E você pode se assentar na presença de Deus, amém? Irmãos, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é uma palavra de ânimo. É uma palavra que nos traz coragem, é uma palavra que nos traz alegria. É interessante que tem um ditado popular, você deve conhecer também, muito dito por aí, que a vida é feita de escolhas. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Toda escolha que fazemos e toda decisão que tomamos sempre vai gerar uma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim. Hoje nós somos o resultado das nossas escolhas do passado. E chegamos aqui por tomar decisões. E o que eu tenho visto em muitos lugares também, que pessoas acabaram desistindo no meio do caminho, até mesmo daquilo que Deus um dia gerou no seu coração. Daquilo que o Senhor colocou na sua vida como um projeto, como um sonho, e acaba deixando de lado até mesmo as promessas do Senhor. Porque para a promessa se cumprir na minha vida e na sua vida, nós devemos agir, nós devemos ir em direção àquilo que o Senhor nos colocou nas mãos. Quando Davi foi ungido rei, ainda ele não tinha derrubado Golias, mas quando ele viu aquele gigante, ele viu a oportunidade da promessa de Deus se cumprir na sua vida. E o Senhor quer tratar conosco nesta noite, falar ao nosso coração e nos chamar como guerreiros, como valentes, para que nós possamos, assim como Jó, no meio da luta, no meio da adversidade, no meio do problema, ainda declarar: eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele vai se levantar ao meu favor, mais dias ou menos dias. E quando eu olho para esse texto, eu acho essa mulher incrível, eu acho essa mulher extraordinária,
por todo o contexto e por tudo aquilo que gira ao seu redor. É interessante que a Bíblia não fala o nome dela, fala apenas que era uma mulher cananeia. Era uma mulher que vivia numa cidade, Tiro e também Sidom. Era ali o local do povo cananeu. E ela ouviu que Jesus iria passar por ali. Ela ficou sabendo que um certo homem, um galileu, um nazareno, estaria naquele lugar. E ela, ouvindo a respeito daquele discurso, ela vai de encontro a ele. E o que mais me chama a atenção é a forma que essa mulher começa a chamar a Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia lá comigo. Mateus capítulo 15. A primeira coisa que ela começa a fazer, ela começa a gritar. Ela começa a chamar a atenção de Jesus. E ela começa dizendo assim, ali no versículo 21, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Do que ela chamou Jesus? Filho de? Essa é a linhagem messiânica de Jesus. É interessante que em Israel os próprios religiosos não acreditavam que Jesus era o Messias, mas uma mulher que estava fora daquela religiosidade, ela olhou para Jesus e falou, se alguém pode mudar a história da minha família, se alguém pode mudar a história da minha vida, é este homem, Jesus, filho de Davi. E sabe o que eu entendo com isso, querido? Que muda a vida das pessoas não é uma religião. O que muda a vida das pessoas não é uma lei, não é uma tradição, mas o que muda a vida das pessoas é um encontro real com Jesus Cristo. É um encontro real com o Senhor, sabe por quê? Porque aquele que tem um encontro real com Jesus nunca mais é o mesmo, porque ele é lavado, remido pelo sangue de Jesus, ele é salvo, e quando a trombeta tocar, ele encontrará Jesus nos ares e eternamente exaltará o seu nome. Esse é o nosso Jesus. Você lembra quando você encontrou Jesus? Você lembra como você era? Ih, pastor, não quero nem lembrar. Só Jesus na causa. Mas glória a Deus, porque você está aqui neste lugar, nessa noite. Porque você teve um encontro com o Senhor. Nós temos que entender desta forma, querido, que quando nós temos a vida entregue nas mãos do Senhor, Ele começa a operar na nossa vida. É claro que cada um tem um processo, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma. Tem algo que eu sempre escuto por aí que as pessoas falam assim, se você der uma brecha para o diabo, ele pode destruir a sua vida. Quantos já ouviram isso? Muitos de nós já ouviram. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você der uma brecha, se você abrir um espaço no seu coração para ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. E ela chama Jesus, filho de Davi. E é interessante, querido, que na sequência, quando ela chama a atenção de Jesus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Imagine você, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, e Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus ficou em silêncio. E eu pergunto para você, você já teve uma experiência de estar clamando ao Senhor, buscando o Senhor, e o Senhor não falar com você? Você está precisando de uma direção, você está precisando de um conselho, você está precisando ir a algum lugar que você precisa que o Senhor vá junto contigo, mas o Senhor não fala contigo se é para você ir ou é para você ficar. Quantos de nós já passamos por isso? Eu já vivi essa experiência também, e é muito difícil, é complicado, porque a sensação que nós temos no primeiro momento é que estamos sozinhos e que o Senhor nos abandonou. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que o silêncio de Deus na sua vida não significa que Ele não está trabalhando, mas significa que Ele está te provando. E Deus só prova aquele que Ele quer aprovar. Deus não dá uma luta maior que você e eu não possamos suportar.
Nós temos que entender, querido, que chegará momentos na nossa caminhada cristã, na nossa jornada de fé, que nós não vamos ouvir, que nós não vamos ver, que nós não vamos sentir, mas nós vamos precisar continuar crendo naquilo que o Senhor falou. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. E o Senhor continua sendo Deus. Ei, deixa eu te contar uma coisa. As circunstâncias difíceis da sua vida não alteraram o caráter de Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo fiel. Ele continua provando o seu coração, para que você possa entender que você pode ir além do que você pode imaginar. É interessante isso, irmão, porque quando Deus sempre provou um homem na Bíblia, a intenção de Deus não era simplesmente conhecer o coração daquele homem. Por quê? Porque Deus é onisciente, Ele já conhecia. Mas a intenção de Deus era mostrar para aquele homem que ele podia ir além do que ele estava pensando. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você é mais forte do que você pensa. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você pode ir além das suas limitações. Você pode ir além daquilo que você está vendo hoje. Você pode ir além, por quê? Porque eu sou bom? Não, porque você serve um Deus fiel, justo e verdadeiro. Sabe, querido, você pode orar como Elias orou. Você pode sonhar como José sonhou. Você pode adorar como Davi adorou. Você pode liderar como Daniel liderou. Todos esses homens eram limitados, mas eles tinham uma coisa em comum: a confiança no Deus dos exércitos. A nossa confiança tem que ser plena. A nossa confiança precisa ser real. A nossa confiança precisa ser constante. Mesmo o Senhor não falando nada a ela continuou ali buscando a face do Senhor. E é interessante que no próprio verso 23, Jesus não lhe responde palavra. E os discípulos se aproximaram de Jesus e falaram: manda essa mulher embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Imagina, irmão, você escutar uma coisa dessa. Por isso que o tema da mensagem é fé perseverante. Os discípulos mandaram ela embora, irmão. Falaram para Jesus: manda ela embora, porque ela está fazendo a gente passar vergonha aqui nesse lugar. Eu sempre chamo essas pessoas dos desanimadores. Irmão, você conhece alguém assim? Você chega da igreja todo animado, todo feliz, e fala: o Senhor falou comigo nessa noite, o Senhor vai mudar a nossa história. Ih, já conheço essa conversa aí. Ixi, aí não cola. Aí você se arruma, toma aquele banho, escova o dente, passa o perfume, vem para a igreja, aí para na porta e fala assim: ih, você vai na igreja de novo? O que você vai fazer lá? Olha só como é que está a situação. Esses são os desanimadores, aqueles que querem nos parar. Era esse papel que os discípulos estavam fazendo. Estavam falando: Jesus, manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Sabe, amado, ela não foi embora porque ela tinha um propósito. Ela não foi embora porque ela tinha um foco. Ela não foi embora porque ela sabia que ela tinha que atrair a atenção de Jesus para mudar a história da sua família. Por isso, querido, não vá embora, continue buscando, continue clamando, continue invocando o nome do Senhor, que no tempo certo Ele vai entrar com provisão na sua vida, meu irmão. Entenda uma coisa, querido, o relógio de Deus, ele não anda adiantado, ele nem anda atrasado, ele sempre chega na hora certa. E eu tenho certeza que o milagre que você tanto busca, ele está chegando na sua vida, na sua casa, na sua família, no teu trabalho, por onde você for. Mas você precisa permanecer firme. Você precisa permanecer diante do Senhor, buscando. Não permita que ninguém te distraia, irmão. Cuidado com as distrações. Tenha foco. Deixa eu te dizer uma coisa.
Sansão caiu porque ele deu mais atenção às distrações do que o propósito que Deus tinha na vida dele. Dalila nunca foi inimiga de Sansão. Os inimigos de Sansão eram os filisteus. Dalila sempre foi uma distração. E quando ele deu mais atenção para a distração, foi cortado o seu cabelo e ele perdeu a aliança que ele tinha com o Senhor. Cuidado, irmão. Não dê ouvidos a pessoas que não conhecem o Senhor. Não dê ouvidos a pessoas que não conhecem a palavra. Não dê ouvidos às pessoas que não sabem quem é Jesus, porque há uma diferença muito grande em conhecer a Jesus e saber quem é Jesus. Se você parar na rua alguém e lhe perguntar, você sabe quem é Jesus? Ele vai te falar. Mas agora se você perguntar, você conhece Jesus? Ele é santo, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele morreu naquela cruz, mas Ele vai voltar. Ele não está morto, vivo Ele está. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. Esse é o nosso Jesus. O salmista diz lá no Salmo 34, no verso 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia. Provai e vede. Como é que você prova? Experimentando, provando. Bem-aventurado significa mais do que feliz, aquele que nele confia. Como está a sua confiança em Deus? Como está a sua fé? Será que a sua fé está perseverante? Ou ela já deu uma minguada? Será que você pode continuar dizendo das maravilhas do Senhor? Ou você já está duvidando? Permaneça firme, meu irmão. Permaneça crendo. Sabe, querido, quando eu vejo a palavra de Deus, eu percebo que só vivencia milagres aqueles que creem em milagres. Quando Jesus vai até a casa de Jairo para ressuscitar a sua filha, é interessante que quando ele chega lá, até mesmo antes dele ir na casa, alguém chegou, o principal dos sacerdotes, e falou assim: ela morreu. Aí Jesus olha para ele e fala assim: não temas, crê somente, ela apenas dorme. E quando eles entram no quarto a qual a menina estava, o que ele faz, você lembra? Ele pede para todo mundo sair. Ficou com ele apenas o pai e a mãe da menina, Tiago, Pedro e João. Ele tirou e mandou embora e sair do quarto aqueles incrédulos, mas aqueles que tinham fé permaneceram do lado dele. E quando ele ora, ele fala: Talita cumi, levanta-te. E aquela menina levanta e ela é ressuscitada pelo poder de Deus, porque só vivencia milagres aquele que crê em milagres. Não adianta, irmão, como diz por aí, dar conversa fiada para o outro. Não adianta, nós temos que ter um foco, nós temos que ter uma decisão, nós temos que permanecer firme no Senhor. E ela sem resposta, lá no verso 25, Mateus 15, 25, ela toma uma atitude impressionante. A palavra de Deus diz que a mulher veio e o adorou, de joelhos, e disse: Senhor, ajuda-me. Irmão, eu não sei você, mas depois de eu falar com Jesus, Jesus não falar nada comigo, depois de alguém mandar eu ir embora, a porta da casa é porta da rua, é serventinha da casa. Imagina, irmão. A decisão dela é ir até Jesus e adorar. Por isso ela é extraordinária. Porque a adoração move os céus. A adoração move o braço do Senhor em teu favor. Nós precisamos adorar ao Senhor. Por isso que às vezes a gente não entende, irmão, aquela pessoa que vem na igreja, você conhece a vida dela, mas ela está aqui no louvor enquanto a irmã está cantando e ela está glorificando e exaltando o nome de Jesus. Aí você fala, mas está mais quebrado do que arroz de terceira. Como é que pode adorar? Como é que pode exaltar?
Aí vem o Clevinho com o violão dele lá, passou um perrengue às vezes no dia a dia, mas está aqui adorando, louvando e exaltando o nome de Jesus. Mas está difícil, está com um problemão. Sabe por quê? Porque essas pessoas entenderam que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Essas pessoas entenderam que eles não adoram a Jesus por aquilo que Jesus pode lhes dar, mas eles adoram a Jesus por aquilo que Ele é, o seu Senhor, o seu Salvador. Esse é o verdadeiro adorador, irmão. Aquele que não precisa estar com uma circunstância boa para adorar. Comendo picanha, comendo alcatra, é fácil adorar, irmão. Eu sempre brinco com arroz com ovo, mas arroz com ovo é benção, irmão. É coisa boa, né? Ainda mais quando você estoura a geminha ali em cima do arroz. Eita glória. Mas você continua adorando. Você continua exaltando. Você continua glorificando, porque você já entendeu que a manifestação da glória de Deus vem quando você adora, quando você exalta, e com a adoração ela atraiu a atenção de Jesus para ela. Você percebe a sequência do contexto? Jesus não falou com ela, os discípulos mandam Jesus, pedem na verdade para que Jesus mande ela embora, e na sequência ela vem e adora. E quando ela adora, opa, você continua aqui? Você muitas vezes está triste, mas está na casa de Deus, Deus está olhando para você. Muitas vezes você está passando por um processo, dificuldade na sua vida, mas você está aqui, Deus está olhando para você. Muitas vezes está acontecendo situações que você não vê nenhuma saída, mas eu quero dizer para você, Jesus tem a solução para todos os problemas da sua vida. Jesus é a resposta para os seus dilemas, para os seus questionamentos. Ele é a pessoa mais importante neste lugar. Por isso nós glorificamos o seu nome e entendemos que sem Ele nós não somos nada, não é verdade? Esse é o nosso Jesus. Continue adorando, continue exaltando. Era para estar reclamando, mas ela estava adorando. Era para estar murmurando, mas ela estava adorando. Era para ela estar criticando, mas ela estava adorando. É tão maravilhoso isso, irmão. E Jesus olha para ela, e agora chega essa parte boa. Verso 26, abra lá comigo, acompanhe comigo. Ela chama a atenção de Jesus. E Jesus diz a ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Você já leu esse texto, irmão? Você já não ficou meio assim pensativo? O que é isso, meu Deus? Eu acho que todo mundo já pensou, chamou a mulher de cachorra. O que aconteceu aqui? Irmão, tem um contexto dentro desse texto. Como ela era a mulher cananeia, ela era descendente de Cã. Cã, o filho de Noé. E os judeus chamavam os descendentes de Cã de cachorros. Então Jesus não estava ofendendo ela, Jesus estava apenas trazendo a cultura simbólica da época. Mas irmão, dá vontade de pegar as roupas e ir embora. Ô Jesus, como assim? Vou embora. Mas essa mulher não, porque ela tem uma fé perseverante. E ela acha uma resposta no meio de todo aquele problema. E ela diz, ali na sequência do versículo, no verso 27, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que você faria, irmão? Fala a verdade. Você traria uma resposta, um argumento? E ela permaneceu ali. Ela disse, não, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Aí Jesus olha para ela e fala, não tem como.
essa mulher não desiste. Eita, não tem o que fazer, porque ela não para. Ela é imparável. Não adianta o que aconteça, não adianta a circunstância, ela vai continuar buscando a restauração da sua filha. Ela vai continuar buscando o milagre da sua filha, porque ela precisa sair daqui dessa noite com a sua resposta. Por isso, irmão, nós precisamos permanecer firmes. E quando Jesus ouve que até das mesas dos seus donos, os cachorrinhos comem as migalhas, Jesus traz uma resposta para ela e diz assim: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ela alcançou o objetivo. Ela teve uma fé perseverante. Você percebeu quantos obstáculos apareceram no meio do caminho dessa mulher? Você percebeu quantas dificuldades ela encontrou até alcançar a sua resposta? Mas ela não desanimou, ela não desistiu, ela não parou. Irmão, você tem que entender que existem níveis de fé. Você lembra a fé da mulher do fluxo de sangue? Qual era? Se eu apenas tocar. O que ela acreditava? Eu tenho que romper a multidão, e se eu tocá-lo, eu serei curado. Mas a fé do centurião que tinha o seu servo que estava doente em casa, você lembra? Quando ele chega diante de Jesus, Jesus fala para ele: vamos lá na sua casa. E ele fala assim: não precisa você ir lá em casa, porque eu sou homem de autoridade assim como você. Eu mando e acontece. Eu peço, eles fazem. Eu chamo, eles vêm. Basta uma palavra sua. E aonde o meu servo está, ele será curado. Sabe o que eu quero te dizer aqui nessa noite, meu irmão? Que basta uma palavra de Jesus aqui neste lugar. Basta você abrir o seu coração. Basta você tomar posse do seu milagre dessa noite. E quando você chegar em casa, as coisas estarão diferentes naquele lugar. Quando você chegar no seu trabalho amanhã, as coisas estarão diferentes neste lugar. Porque Deus já liberou uma palavra de bênção sobre a sua vida, meu irmão. Aleluia. Toma posse, coragem, fé, vai mudar. Aí você pode pensar: mas pastor, eu não concordei muito com essa mensagem, porque a mulher ficou com as migalhas. Ela queria só as migalhas, e eu acho que migalha é migalha, eu não quero as migalhas. Aqui está a revelação desse texto. Sabe por que ela falou que até os cachorrinhos comiam das migalhas que caíam da mesa dos seus senhores? Porque lá no começo ela já sabia quem Jesus era. Lá no começo ela já tinha chamado Jesus filho de Davi. O apóstolo Paulo fala que toda a plenitude da divindade estava sobre Jesus. Entenda uma coisa, querido: Jesus não era 50% homem, 50% Deus. Não, ele era 100% homem, ele era 100% Deus. Toda a glória estava sobre a sua vida. Ali no livro de João, no capítulo 17, quando ele faz a oração apostólica aos seus discípulos, ele fala assim: Senhor, restaura agora a glória que eu tinha com o Senhor antes de eu descer aqui nesse lugar. Jesus tem todo o poder, sabe, querido? É isso que nós temos que entender. E ela, entendendo dessa forma, ela entendeu que uma migalha era apenas uma fração do poder de Deus na sua vida. E uma fração do poder de Deus era suficiente para curar e libertar a filha dela que estava em casa. Ei, sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que você não vai comer as migalhas. Por quê? Porque você é a noiva do Cordeiro, você é sacerdócio santo, você foi povo adquirido. Você senta à mesa com Jesus, você senta à mesa com o Rei, e está disponível para você a glória do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E que por onde você for, a glória do Senhor vai contigo. Por onde você andar, se manifestará o poder de Deus naquele lugar, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, meu irmão. Quer sentar à mesa com o Rei? Quer sentar à mesa com Jesus nessa noite?
Ele vai compartilhar com você da sua glória. Mas você precisa ser persistente. Você precisa continuar adorando. Você precisa continuar buscando. Você não pode desanimar. Uma fé perseverante. Quantos têm uma fé perseverante neste lugar? Quantos a partir de hoje decidem, eu vou continuar lutando? Estava parado. Eu tinha parado de orar. Ih, pastor, você não sabe. Coração duro não aceita. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não há um coração tão duro que o Espírito Santo não possa quebrantar. Continua orando. Ora um pouquinho mais. Clama um pouquinho mais. Exalta um pouquinho mais. Quantos querem essa fé nessa noite, amém? Quero que você se coloque de pé na presença do Senhor. E se nessa noite você, ouvindo a história desta mulher, ouvindo essa palavra, você quer falar assim: Jesus, eu quero continuar, eu quero permanecer, eu quero andar contigo e eu quero ver as maravilhas do Senhor na minha vida. Se você deseja ter essa fé perseverante, eu quero que você coloque a mão na altura do seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas a fé perseverante é a fé que se move, irmão. É a fé ativa. Então você vai continuar falando, você vai continuar buscando, você vai tomar uma decisão que vai em direção ao propósito que Deus está colocando no seu coração. A palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. Então nós precisamos orar, mas nós também precisamos agir. Então nós vamos orar aqui neste lugar e declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Mas você não vai parar de buscar por esse milagre, em nome de Jesus, amém? Senhor, nessa noite nós queremos te louvar, Pai. Nós queremos exaltar o teu santo nome. Nós queremos reconhecer que sem ti nós nada podemos fazer. Que tu és o Deus e tu és o Senhor da nossa vida e da nossa história. E a partir dessa noite, Pai, nós desejamos e pedimos ao Senhor que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos ajude, Pai, a continuar, Pai, diante de Ti, Pai, perseverando. Nós queremos declarar aqui neste lugar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos declarar aqui neste lugar, Pai, que amanhã lá no trabalho do Seu Filho será um tempo de bênção, de graça, de unção, de prosperidade do Senhor. Nós queremos declarar, Pai, se tem alguém enfermo aqui neste lugar, Pai, que ele vai sair daqui curado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal e toda a enfermidade e declaramos em nome de Jesus os teus filhos curados, sarados, transformados pelo poder e autoridade do nome do teu Filho Jesus, Pai. Assim nós oramos e abençoamos a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. E todo aquele que crê diga amém. Amém? Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga assim: eu recebo o meu milagre, a minha resposta, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Glória a Deus.